Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos continuar nossos estudos envolvendo progressão geométrica e, particularmente, hoje nós vamos estudar a soma dos termos de uma PG. Primeiro, vamos ver aqui a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Então, considere a PG finita A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN, de razão Q diferente de 1. Por que eu estou considerando essa razão Q diferente de 1? Porque se a razão fosse 1, nós já vimos anteriormente que a PG seria constante, ou seja, todos os termos seriam iguais. Então, é como se fosse A1, 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 N vezes. Então, a soma desses N termos seria N vezes A1. Então, nós vamos fazer o estudo dos casos em que a razão é diferente de 1. Então, vamos lá. A soma dos N primeiros termos dessa PG pode ser indicada por... Então, eu vou somar todos os termos. A1, mais A2, mais A3, mais reticências, todos os termos até o enésimo termo, que é o AN. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que usar um artifício algébrico para a gente conseguir desenvolver essa fórmula. Então, nós vamos multiplicar os dois membros dessa sentença aí pela razão Q. E aí, nós vamos obter o seguinte, ó, Q vezes N, aí A1 vezes Q, A2 vezes Q, A3 vezes Q, assim sucessivamente até chegar no enésimo termo. E agora, observa o seguinte, ó, nessa equação aqui, ó, A1 vezes Q, nós já estudamos na fórmula do termo geral que A1 vezes a razão é o segundo termo da PG, não é isso? A2 vezes a razão é o terceiro termo. A3 vezes a razão é o quarto termo, e assim sucessivamente. Então, eu vou substituir isso aí, ó. Então, A1 vezes Q é A2, A2 vezes Q é A3. A3 vezes Q é A4. Nós vamos fazendo isso até chegar no enésimo termo. Então, AN vezes Q é o AN mais 1, certo? É o termo seguinte ao AN. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esta primeira sentença aqui de 1 e esta segunda sentença aqui de 2. E agora, eu vou subtrair essas sentenças. Eu vou fazer 1 menos 2. Tá? Então, aqui eu vou ter, ó, fazendo 1 menos 2 termo a termo, então vai ficar Sn menos Q vezes Sn igual. Aí, essa parcela todinha aqui, ó, essa soma toda, A1 mais A2 mais A3, mais até chegar no enésimo termo, menos essa soma aqui, ó. A2 mais A3 mais A4, mais todos os termos, até chegar no AN mais 1, que é esse termo aqui. Agora, presta atenção, quando eu faço essa subtração, olha o que eu vou ter, ó. Aqui eu tenho mais A2, aqui vai ficar menos A2. Aqui eu tenho mais A3, aqui vai ficar menos A3. Todos esses termos aqui nos parênteses, eles vão ficar com um sinal negativo. Então, eu vou poder cortar, porque A2 menos A2, 0. A3 menos A3, 0. A4 menos A4, 0. Aí, quando chegar aqui, ó, AN menos o termo anterior a esse aqui, é o AN, então AN menos AN, 0. Então, simplesmente nesse segundo membro aqui dessa sentença, vai sobrar o quê? Vai sobrar o A1, né? Porque ele não vai subtrair com nenhum aqui, que o A1 não vai estar nessa parcela. E vai sobrar o menos AN mais 1, certo? Então, aí, ó, aqui eu vou colocar o Sn em evidência. Então, Sn que multiplica 1 menos Q, colocando o fator comum em evidência, igual o A1 que vai sobrar aqui, menos o AN mais 1. Pronto, aí agora esse número que está aqui multiplicando desce dividindo, por isso também aqui a importância do Q ser diferente de 1, tá? Mas eu já justifiquei para vocês, quando for 1, como que a gente vai proceder. Então, Sn vai ser igual. Esse número multiplicando desce dividindo. Então, A1 menos. Aí, quem é esse AN mais 1? Vou jogar na fórmula do termo geral, lembra da fórmula? AN igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, no caso, eu quero o AN mais 1. Então, vai ficar A1 vezes Q elevado a N mais 1 menos 1, que vai dar N, certo? A1 vezes Q. Pronto, agora é só colocar o A1 em evidência e nós vamos ter a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG, que vai ser dado por A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q.
Então, aqui eu fiz a demonstração da fórmula da soma dos n termos da PG. Como que nós vamos fazer para obter essa fórmula? Então, são manipulações algébricas aí, envolvendo simplesmente a fórmula do termo geral. E nesse caso, quando a gente for resolver o exercício, é óbvio, nós vamos usar direto esta fórmula aqui, ok? Vamos fazer um exemplo. Então, olha lá, ó. Determine o valor de x na equação. 4x mais 16x mais reticências até chegar em 4.096x igual a 10.920, sabendo que os termos do primeiro membro formam uma PG. Certo, então se esses termos aí formam uma PG, primeiro a gente tem que achar o quê? A quantidade de termos que eu tenho aqui, certo? E aí, como que a gente vai achar a quantidade de termos? Através da fórmula do termo geral, a n igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1. Então, quem é o enésimo termo dessa PG? É o último termo, 4.096x. Quem é o primeiro termo? 4x. Qual a razão da PG? É só a gente dividir o segundo pelo primeiro, que vai dar 4. E aí, substituindo esses valores na equação, ó, 4.096x igual a 4x que multiplica 4 elevado a n menos 1. Aqui eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou isolar aqui o 4n menos 1, porque a intenção aqui é achar o n. Esse x é diferente de zero, porque pela definição de PG é uma sequência não nula. Então, por isso que eu pude passar aqui o 4x dividindo. E aí, x dividido por x, 1. 4.096 dividido por 4 vai dar 1.024. Então, isso aqui ó, é uma equação exponencial, aí aqui eu tenho base 4. Eu poderia colocar na base 2, mas como 1.024 é uma potência de base 4, então eu vou colocar logo. Ó, se 2 elevado a 10 é 1.024, nós podemos escrever esse 2 elevado a 10 como 4 elevado a 5, ok? Então, nesse caso aqui, n menos 1 vai ser igual a 5. Se 4 elevado a n menos 1 é igual a 4 elevado a 5, é porque o expoente tem que ser igual a 5. Logo, nesta soma aqui, nós temos 6 termos. Foi isso que o problema pediu? Não, o problema pediu para a gente obter o valor de x nessa equação. Aí, olha só, observe que o problema já nos deu a soma desses termos aí, ó, 10.920. Então, o que eu vou utilizar agora? Agora eu vou utilizar a fórmula da soma dos 6 primeiros termos dessa PG, e aí eu vou obter o valor de x. Então, ó, qual a fórmula dos n primeiros termos de uma PG finita? Acabamos de demonstrar. A1 que multiplica 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. Então, vamos lá. Ó. Quanto que vale a soma desses 6 termos? 10.920, foi dado no problema. Qual o primeiro termo? 4x. 1 menos a razão é 4, eu tenho 6 termos, 1 menos 4. Bem simples, só substituir os dados, já que a gente já achou que o n é 6. Aí agora, ó, eu vou resolver aqui 4 elevado a sexta, né? Então, 1 menos 4 elevado a sexta, então 4 elevado a sexta é 4.096. 1 menos 4.096 menos 4.095. 1 menos 4 menos 3. Aí agora, nesse caso aqui, ó, eu vou passar esse 4 dividindo, tá? Ele tá aqui multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Não vou passar o x, porque a minha intenção é achar o x, já vou deixar ele isolado aqui. E 4.095 é um múltiplo de 3, então eu vou simplificar. Menos com menos, mais 4.095 dividido por 3, 1.365. Logo, 10.920 dividido por 4 vai dar 2.730. Então, 1.365x é igual a 2.730. Passa o 1.365 dividindo, vamos obter que o x vale 2. Então, para que essa sequência aí seja, já que é uma PG, e essa soma dá 10.920, esse x aqui tem que valer 2, certo? Então, os problemas de PG são assim, geralmente nós vamos ter que utilizar a fórmula do termo geral e da soma dos n termos quando a gente quiser desenvolver um exercício envolvendo a soma dos termos. E aí é só analisar, né? Se é uma PG, né? Se tem um produto constante, e aí a gente aplica essas fórmulas. E agora nós vamos ver mais uma fórmula da soma dos termos de uma PG. Porém, agora nós vamos analisar a soma dos termos de uma PG decrescente infinita.
como assim, professora? Como que eu vou fazer uma soma infinita? Presta atenção. Eu vou falar um exemplo aqui com vocês. Antes de eu demonstrar a fórmula, eu vou falar uma situação aqui para vocês entenderem. Ó. Vamos supor que a gente abandone uma bola de uma altura de 32 metros. Um exemplo. E vamos supor que essa bola, toda vez que ela atinge o chão, ela vai subir metade da altura que ela desceu. E isso vai acontecendo. Então, vamos pensar. Ó. Desceu 32, depois ela vai subir 16. Vai descer 16, vai subir 8. Vai descer 8, vai subir 4. Vai descer 4, vai subir 2. Vai descer 2, vai subir 1. Presta atenção. Vai descer 1, vai subir 1 sobre 2. E vai, então, 1 sobre 2, depois ela vai subir 1 sobre 4, depois 1 sobre 8, depois 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128, 1 sobre 256 e assim vai. Então, se nós formos analisar esse movimento, sempre eu vou encontrar um número, uma distância, por menor que ela seja, para essa bola subir, não é isso? Então, ela vai, ó. Estava lá no 1 sobre 256, é um número bem pequenininho, bem perto de zero. Depois, 1 sobre 512, 1 sobre 1024. Então, sempre eu vou conseguir um número, por menor que ele seja, para a gente analisar esse movimento aí da bola. Só que nós já sabemos o que vai acontecer. Que uma hora essa bola vai parar, não é isso? Uma hora essa distância aí vai ser zero. Então, isso aí por quê? Porque, na verdade, nós estamos trabalhando com uma função exponencial decrescente. E nós sabemos que quando n tende ao infinito, ou seja, quanto maior a quantidade de termos que eu pegar aí, uma hora isso vai se aproximar de quanto? Do zero. Então, é aquilo que a gente já viu em função exponencial, quando a gente estudou o gráfico, que o gráfico ele vem, é aquela hipérbole que vem e vem chegando bem pertinho ali do eixo x. Então, vai ser essa ideia que nós vamos adotar para trabalharmos com os problemas envolvendo progressão geométrica decrescente infinita. Inclusive, depois eu vou fazer um exemplo com essa situação aqui que eu descrevi com vocês. Então, vamos lá, presta atenção agora. Hein? Então, seja uma sequência A1, A2, A3, A4 e infinitamente, infinitos termos aí, uma PG de razão Q variando entre 0 e 1, ou seja, uma PG decrescente. E aí eu tenho o seguinte, vou considerar ali que o A1 é positivo, né? E aí, quando n tende ao infinito, ou seja, quanto maior eu tiver lá no termo da sequência, tipo assim, ó, A1, A2, A3, A4, A100, A200 e vai embora. Então, quanto mais você vai crescendo a sequência aí, essa quantidade de termos nessa PG, a potência Q elevado a n tende a zero. É o que eu acabei de falar para vocês, por causa disso aqui, ó. Você está pegando uma razão aqui, variando entre 0 e 1. Tipo assim, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 5, 1 sobre 9. Então, quando você pega esse n aqui, que é um expoente, tendendo ao infinito, ou seja, um número muito, muito, muito grande, o Q, que vai ser, por exemplo, 1 sobre 2, elevado a esse número muito grande, vai se aproximar de um número, vai se aproximar de zero, vai tender a zero, é assim que a gente fala. Quem for para a área de ciências exatas no curso superior, vai estudar mais detalhadamente esses conceitos de limite de uma função. Então, sabendo disso, vamos calcular o limite da soma Sn que nós demonstramos anteriormente. Então, olha lá, qual foi a fórmula? Sn igual a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Então, a gente sabe o seguinte, quando eu pego um n muito grande, ou seja, quando essa sequência aqui tende ao infinito, esse Q elevado a n vai se aproximar de zero. Isso é o limite da função. Aí eu escrevi aqui, eu já usei essa linguagem que é mais do curso superior, mas eu acho que deu para vocês entenderem pelo exemplo que eu descrevi aqui. Então, limite dessa soma, quando n tende ao infinito, é igual a 1 sobre 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Mas, quando n tende ao infinito, o único termo aqui que depende do n é o Q elevado a n. Então, esse Q elevado a n vai se aproximar de zero. Então, isso significa que nós vamos ter A1 vezes 1 menos 0 sobre 1 menos Q. Então, simplesmente, quando eu tenho uma PG decrescente infinita, se eu quero calcular a soma desses infinitos termos, basta eu fazer o quê? A1 dividido por 1 menos Q.
o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, simplesmente essa parte aqui da fórmula da soma dos termos some. Por quê? Porque o q elevado a n tende a zero quando n tende ao infinito. Vamos fazer alguns exemplos. Então, olha lá, primeiro exemplo. Determine a fração geratriz da dízima periódica, 1,55555. Tem outros métodos de fazer isso, mas nós vamos resolver essa fração geratriz utilizando a definição de PG e na sequência de soma infinita, para vocês entenderem. Olha lá. Então, podemos escrever essa dízima como a soma 1 mais 0,55555, não é isso? Então, o que agora vai nos importar é esse 0,5555, que é o infinito. Depois eu vou somar com esse 1. Então, seja x igual 0,55555, e aí podemos escrever. Olha lá, ó. Concordam comigo que 0,55555 infinitamente é o mesmo que 0,5 mais 0,05 mais 0,005 mais 0,0005 e assim sucessivamente? Infinitamente, por quê? Porque eu não sei qual é o último 5 aqui, tá? Isso aqui é infinito, é um número aqui, ó, não é o 0,6, certo? Então, aqui eu posso colocar, ó, nem o 0,56. Tem infinitos termos, ele está bem próximo do 0,56, por exemplo. Mas é infinito esse número aqui, é um número real. Então, nesse caso aqui, o que que eu tenho? Isso é uma PG decrescente, né? Isso, infinita, pelo que eu acabei de mostrar para vocês, com o primeiro termo igual a 0,5 e a razão igual a 1 sobre 10, né? Isso, que é o 0,1. Então, simplesmente para eu calcular a fração geratriz dessa dízima aí, basta eu escrever como uma soma de uma PG decrescente infinita. E aí eu vou usar a fórmula. A soma desses infinitos termos aí é igual a 1 sobre 1 menos a razão, onde a 1 é 0,5 e a razão é 0,1. Então, nesse caso, eu vou ter 0,5 dividido por 0,9, que vai ser 5 sobre 9. Nós já aprendemos isso, né? Então, 0,5555, 5 sobre 9. Se fosse 0,54, 54, 54, 54 sobre 99. Mas isso vem dessa soma infinita dos termos aqui de uma PG. E aí, essa não é a resposta do nosso problema, porque, na verdade, a gente quer a fração geratriz dessa dízima aqui. Não é isso? Então, basta eu somar uma unidade nessa soma aqui, 5 nonos, ok? Então, a fração geratriz da dízima periódica 1,5555 é 1 mais 5 nonos, que vai dar 14 nonos, ok? Se vocês dividirem 14 por 9, vocês vão obter esse valor aí, 1,55555, ok? Então, vamos fazer um segundo exemplo. Aquele exemplo parecido com aquela situação que eu descrevi na hora que eu fui demonstrar a fórmula. Olha lá. Uma bola flexível é abandonada de uma altura de 20 metros, pulando sucessivamente até parar. Sabendo que a cada pulo ela atinge metade da altura anterior, qual foi a distância percorrida pela bola até parar? Então, pelaquela situação, nós temos o seguinte: essa bola vai percorrer uma determinada distância durante a descida e vai percorrer uma determinada distância durante a subida, não é isso? Então, depois nós vamos separar esses dois casos e depois vamos somá-los. Então, ó, durante a descida, essa bola percorre em metros. É uma soma que eu estou chamando de soma 1. Então, presta atenção. Ó. Ela vai descer 20, é isso? Depois ela vai subir 10. Aí ela tem que descer esses 10. Aí ela vai subir a metade, ou seja, 5. Aí ela vai descer esses 5. Aí ela vai subir a metade, depois ela vai descer essa metade. E assim sucessivamente. Isso é uma PG decrescente infinita, cujo primeiro termo é 20 e a razão é 1 sobre 2. Para calcular isso, nós vamos fazer o quê? A soma dos infinitos termos. Por quê? Eu sempre vou achar um número aqui menor. 5 quartos, 5 oitavos, 5 16avos, mas a gente sabe que uma hora isso para, não é? Então, a gente aplicou lá a noção de limite quando o n tende ao infinito. Então, essa soma 1 é dado por 20 dividido por 1 menos 0,5, que é a razão, é a metade, ou seja, 20 dividido por 0,5, que vai dar
40 metros, certo? E agora a gente tem que calcular a distância percorrida por essa bola durante a subida. Então, durante a subida, ela vai percorrer o quê? Então, ela vai descer 20, aí ela vai subir 10. Então, ao invés de começar aqui no 20, vai começar no 10. Então, 10 mais 5 sobre 2, mais 5 sobre 4, e assim indefinidamente, até o n tender ao infinito quando ela vai parar. E nesse caso, nós vamos aplicar a fórmula da soma dos termos da PG decrescente infinita, cujo primeiro termo vale 10 e a razão também vale 0,5. E aqui nós vamos ter um total de 20 metros. Logo, qual foi a distância total percorrida por essa bola? 40 mais 20, que é 60 metros. Vamos fazer mais um exemplo. Olha lá, ó. Determine o valor de S igual 2 terços mais 1 sobre 2, mais 2 sobre 3 raiz de 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 8, mais e assim indefinidamente. Isso é uma questão que caiu numa prova de seleção do processo seletivo do IFES. Então, olha só. Se nós observarmos do jeito que essa sequência está aí, não é uma PG. Porque, ó, 2 terços ou 1 meio, 2 sobre 3 raiz de 2, 1 sobre 4. Mas a gente tem que observar que, na verdade, nós temos duas somas misturadas aí. Então, eu vou reescrever essa soma como sendo a soma 1 mais soma 2. E quem são esses valores de S1 e S2? Então, para a gente formar a PG, a gente tem que fazer essa separação. Então, ó, a soma 1, eu vou pegar esses termos aqui, ó. 2 terços, 2 sobre 3 raiz de 2, 1 terço, o próximo termo aqui e vai embora. E aí, a soma 2 vai ser o quê? Ó? 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Já que ele mostrou aqui essa reticência, significa que essa sequência está mantendo esse padrão aqui, certo? Então, nesse caso, ó, a soma 1 é uma PG decrescente infinita de razão 1 sobre raiz de 2. E essa soma 2 aqui também é uma PG decrescente infinita de razão 1 sobre 2. Então, eu vou calcular cada termo aqui separadamente, né, como uma soma infinita, e depois eu vou somar essas duas parcelas, tá? Então, tem que ficar atentos, porque tem muitos exercícios de vestibulares, assim, de processos seletivos que cobram essa mistura, assim, de sequências. Então, vocês têm que separar para conseguir resolver. Então, vamos calcular a soma 1. Então, a 1 é 2 terços e a razão 1 sobre raiz de 2. Presta atenção. Então, aqui, ó, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, divisão de duas frações. Aqui vai ficar, eu já tirei o mínimo, raiz de 2 menos 1, ok? Eu já coloquei certinho, raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2 raiz de 2 sobre 3 vezes raiz de 2 menos 1. Nós não podemos deixar a resposta assim, a gente tem que racionalizar. É comum nós não deixarmos raiz no denominador, certo? A gente já aprendeu isso anteriormente. Então, nesse caso, para racionalizar, ou seja, para sumir com a raiz do denominador, eu vou multiplicar isso aqui por raiz de 2 mais 1, certo? Por quê? Porque aí eu aplico aquele produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí eu posso elevar o primeiro ao quadrado e elevar o segundo ao quadrado. Então, multiplicando por raiz de 2 mais 1, o numerador e o denominador, eu vou obter 4 mais 2 raiz de 2 sobre 3. Por quê? Porque aqui vai ficar, ó, 2 mais 1, não é isso? E aí nós vamos obter isso. Então, aqui eu acabei repetindo o mesmo valor, mas vamos nos concentrar nisso aqui, ó. Então, vai ficar 4 mais 2 raiz de 2 sobre 3, certo? E aí, agora, nós vamos fazer a soma 2. A soma 2 vai ficar o quê? A1 sobre 1 menos a razão. Então, onde o A1 é 1 sobre 2 e a razão também é 1 sobre 2. Então, nós vamos ter 1 sobre 2 dividido por 1 menos 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, que vai dar 1, certo? E aí, eu vou ter o seguinte, deixa eu só voltar nisso aqui, ó, para não ficar nenhuma dúvida com vocês, já que essa parcela que eu acabei escrevendo, reescrevendo a anterior, então aqui imagina, ó, eu estou multiplicando por raiz de 2 mais 1. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 2 raiz de 2, certo? E aí, aqui embaixo, quando eu vou multiplicar por raiz de 2 menos 1, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, menos 1 vezes 1,
menos 1, não é isso? Então, vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. Então, 3 vezes 1, 3, tá? Só para ficar claro aí para vocês de onde que saiu isso aí. Então, agora eu vou somar esses S1 com esse S2. E aí, nós vamos obter. Quando eu somo isso, eu vou pegar 4 mais 2 raiz de 2 sobre 3 mais 1. Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. 7 mais 2 raiz de 2 sobre 3. Então, é isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro. Agora, vocês vão resolver as tarefas propostas e até a próxima aula.